TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, minha gente, eu sou o Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano, aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã e do Correio Petropolitano, é claro. Eu estou nesse momento no mausoléu a nosso Júlio Frederico Keller, que é o arquiteto que projetou a nossa cidade de Petrópolis. Por que eu estou aqui? Porque junto com ele tinha sua equipe, teve a sua equipe. Dentro dessa equipe estava Carlos Spangenberg, um alemão que veio para o Brasil, não diretamente para Petrópolis, veio para a corte trabalhar diretamente com a Casa Imperial, diretamente com o imperador Pedro II. E no programa de hoje eu vou conversar com a Dona Helena, uma senhora muito simpática que vai fazer um resgate histórico com a história da família Spangenberg, que, no caso, a Dona Helena, ela é bisneta de Wilhelmine. Wilhelmine é uma das filhas de Carlos Spangenberg. No programa de hoje, você vai ter um resgate histórico. Fique com a gente, porque eu vou lá em cima, olha. Tá vendo aquele matagal lá? Aquela floresta linda? É lá que eu vou. Lá que é a casa da Dona Helena. Ou seja, é uma joia no coração do centro da cidade de Petrópolis. Eu vou lá conversar com ela e fica aqui com a gente. Eu já estou aqui na casa da Dona Helena, que está contando essa história muito enriquecedora para a gente, e vocês vão conhecer bastante disso agora. Dona Helena, então, primeiro, eu fiquei encantado que a senhora conheceu o trem, né? A senhora chegou aí para o Rio de Janeiro pelo famoso nosso trem aqui, o saudoso nosso trem que ligava... Eu sou de 1940, não sei quando o trem acabou, mas eu me lembro que a minha mãe me levou para uma das últimas viagens do trem, e eu me lembro que passava pela floresta, era lindo, e foi uma das últimas, mas eu ainda peguei o trem Rio-Petrópolis. Eu perguntei a ela sobre essa viagem de trem, esse passeio de trem, primeiro porque o trem está para voltar, né? Já está em processo de licitação e tudo mais, porém, na história... seu Carlos Spangenberg, ele veio de trem para Petrópolis, porque quando ele veio da Alemanha, ele não veio direto para Petrópolis, ele veio para a corte, foi morar no Rio de Janeiro, e por conta do clima, ele veio morar aqui. Como é que essa história veio passando pela família da senhora? Bom, eu tenho muito do que eu sei do meu tataravô, né? Foi pela Márcia, porque ela fez uma pesquisa enorme, e eu tenho muita coisa dela, mas eu me lembrava ainda da última filha dele, porque minha mãe veio morar ao lado da casa que ainda existia, a casa que ele construiu aqui na 13 de Maio, e eu me lembro das velhinhas, e uma delas me deu um leque maravilhoso. Eu devia ter uns 4, 5 anos e ficava admirando as coisas que tinha na casa delas, inclusive os leques. E tanto admirei que eu ganhei um leque com 4 ou 5 anos de idade, por aí. E era uma casa linda, foi uma pena que puseram abaixo, porque era uma casa enorme. Quando nós éramos crianças, quando chovia, o pessoal do edifício e nós, meu irmão e eu, a gente brincava dentro dessa casa. Fazia trem fantasma, pintava dentro da casa. E eu me lembro que quando puseram abaixo, foi depois de 58 que puseram abaixo, eu chorava, cheguei a chorar quando começaram a botar a casa abaixo. Mas foi uma pena. Hoje em dia a gente conseguiu comprar um pedaço do terreno, que é um gramado aqui em frente de casa, e meus pais, em 44, 46, compraram esse terreno aqui e fizeram a casa. E aqui, que era o artesanato do meu tataravô.
do Carlos Spangenberg. Então, ele ficou muito conhecido, não só na cidade, podemos dizer que em toda a corte, porque ele, além de amigo do imperador, ajudou na construção, ajudou Keller, Major Júlio Frederico Keller, na construção da nossa amada cidade de Petrópolis, e também ele fazia as bengalas do imperador, não é isso? Isso mesmo, o imperador dava de presente essas bengalas. E ele tinha, dizem que uma fábrica de bengalas, não devia ser uma fábrica, era um artesanato dele, ele produzia aqui, nesse lugar aqui. E ele fazia outras coisas lindas também, em madeira, em marfim, em osso. Eu tenho essas poucas coisas, a maioria das coisas elas estão no museu, e também a família alemã, quando a última velhinha morreu, levaram muita coisa daqui. A gente tem pouquíssima coisa, eu tenho umas 10 coisas dele somente. O Museu Imperial tem bastante coisa também, né? Tem bastante, mas estão na reserva técnica. Reserva técnica. Bom, sobre essa parte de artesanato, já que ele era artesão, o primeiro artesão de Petrópolis, saiu até uma matéria na Tribuna de Petrópolis de 1982, citando isso daí. Como é que a arte... Porque a senhora também é uma artista, que eu sei, já estou sabendo. Mais ou menos. A arte veio passando também de geração em geração? Veio, mas eu acho que se não tem nenhum pintor, minha mãe era artista, mas era uma cantora lírica. E eu pinto, mas eu não me considero uma artista, eu me considero uma boa artesã. Uma artesã, como ele era artesão. Como ele. E acho que só na família, acho que só eu mesmo que continuo fazendo alguma coisa assim de arte, digamos, né? A sua influência para o artesanato, acredita que vem dele, veio por inspiração? Como é que foi? Necessidade. É mesmo? Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre gostei de pintar, cheguei a pintar armários, pintei muita coisa, fiz muito batique. E depois eu conheci uma menina que pintava em seda, e aí fiquei ultra interessada, ela me deu 3 aulas, e eu continuo pintando em seda até hoje. Eu faço lenços, saias, pariôs, de seda pura. E isso daí eu adoro fazer. Pinto lençóis também, acabei de pintar um lençol agora, mas o meu forte mesmo são lenços de seda. E quando a família pergunta sobre a origem, neto, o que a senhora tem orgulho de passar para eles da história do Carlos Spangenberg? Eu tenho. Quando eu abro minha janela todo dia, eu agradeço a ele de ter comprado isso aqui. Porque realmente é um lugar maravilhoso de se morar, porque é centro de cidade, parece que eu estou num sítio, né? E eu tenho uma filha, Dila, que se interessa muito por ele, que até tem uma biografia dele, ela fez para Ruth Jutze, que quando escreveu um livro sobre as igrejas de Petrópolis, como ele foi construtor da igreja luterana, né? E aí ela ajudou a Ruth na biografia do meu tataravô. E elas se interessam. A Dila é a que mais se interessa por ele, mas eu tenho assim, uma admiração enorme por ele. Primeiro porque veio para Petrópolis, era um alemão que não se sabe por que veio para o Brasil, veio com 20 anos para o Brasil, né? E aí ele é um artista fantástico. Teve uma opção de filhos aqui, e eu conheci as últimas filhas dele, eu me lembro delas ainda. Elas devem ter morrido, assim, 45, 44, por aí. É alguém que escolheu Petrópolis para chamar de sua cidade, né? Isso bem lá atrás. E ele pode chamar de sua cidade mesmo, porque ele ajudou, de fato, na construção. Verdade. Ele ajudou Keller. Tem alguns prédios que a gente sabe, assim, ó, nesse prédio ele atuou. A gente sabe da igreja luterana. A Casa dos 7 Erros. A Casa dos 7 Erros. Que construiu também. Tem mais que não algumas... são 7 erros, né? São 7 acertos, né? Foi bem planejada. De propósito. Para a pessoa ficar olhando uma janela diferente da outra, um telhadinho diferente do outro. As pessoas param de fato e ficam olhando ali para casa, apontando, ó, esse lado é diferente desse daqui, ó, o telhado, aqui tem uma sacada, ali não tem. É verdade. E a senhora identificou com facilidade as 7 diferenças? Sim.
fácil, né? Foi fácil, Passa um não é pouquinho, difícil, olhando. e minha mãe dizia que brincava nessa casa quando era criança. Eles moravam na Ipiranga, eram 9 irmãos e brincavam muito nessa casa, em volta do laguinho que tem lá. Ela frequentou muito a casa, minha mãe. Era amiga da senhora que morava lá, que também tinha alguns filhos, né? Dona Helena, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, a gente vai para o intervalo. 2 minutinhos, a gente volta mostrando um pouco desse artesanato produzido pelo primeiro artesão de Petrópolis. Não é considerado, como nós já falamos, colono alemão, mas é mais colono que muito colono, porque ele veio antes até da colonização germânica vir para Petrópolis. A gente volta daqui a pouquinho com muito mais história, mostrando esse artesanato para vocês. Fala, galera. Eu sou Ana Périco, moradora aqui da Alcobacinha. Eu tenho orgulho de ser petropolitana. Eu sou Rodrigo Bueno, o Rodriguinho. Eu moro no Caxambu e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano. Hoje falando de artesanato, falando de história, falando da história da nossa cidade, contando a história da família Spangenberg, que chegou em Petrópolis antes mesmo dos colonos alemães. Ele veio morar na corte do Rio, depois veio para Petrópolis, fazia as bengalas do imperador, como nós falamos no bloco anterior. Eu estou conversando aqui com a dona Helena, que ela é filha de uma das filhas... Não, perdão, já ia me confundir, tá vendo? Ela é filha de uma das netas do senhor Carlos Spangenberg, esse primeiro artesão de Petrópolis, e foi também o presidente o primeiro presidente da Sociedade Agrícola de Petrópolis, que fazia as exposições no Palácio de Cristal, né? Essa parte a senhora não sabia da história, foi novidade. Não, a Márcia que descobriu isso, a Márcia. Ela é uma prima, né? Longínqua, mas é prima ainda. E ela fez uma pesquisa enorme sobre a família Spangenberg, que ela também é Spangenberg, e ela descobriu isso, que ele aqui era uma granja enorme, que ele plantava muito, recebia sementes da Alemanha, e ele foi o presidente e fundador, né, da Sociedade Agrícola de Petrópolis. Então ele era artesão, agricultor, construtor. E chega, né? Não, tem mais coisas. Tem mais coisas. E a lista vai... mestre de obras também. Ele construiu a Casa dos 7 Erros, no Palácio também. Ajudou na construção também do Museu Imperial, do Palácio Imperial. Talvez por isso alguns produtos seus estão lá também, as bengalas, algumas bengalas. As bengalas. Olha, você consegue acompanhando agora nas imagens alguns detalhes, a riqueza de detalhes que tem nas obras
que ficaram, que perduram e que vão perdurar muitos e muitos anos, porque são produtos de qualidade. Você consegue observar agora a riqueza dos detalhes do artesanato. Falando desse artesanato, tem uma história de um produto, de um item que seria leiloado em Teresópolis. Como é que é essa história? É um amigo meu que me telefonou dizendo que tinha uma peça do meu tataravô sendo leiloada em Teresópolis. Mas choveu muito, eu não pude ir ao leilão. Aí no dia seguinte ele telefonou: Leni, nem você nem ninguém chegou aqui por causa da chuva, mas eu comprei para você. E é uma beleza, um relicário que está ali, e é muito bonito. E é uma das poucas coisas que eu tenho dele, que a família alemã tem muita coisa, tem até a foto, nós temos o retrato da Catarina, Helena Catarina, mas o do Spangenberg está com a família alemã no Rio de Janeiro. Eu tentei falar para mandarem a foto, mas não, o retrato, né, e não consegui falar. Mas eu tenho umas 10 coisinhas só. Eu tenho um álbum que eu acho interessantíssimo dos alunos das filhas dele, que foram as primeiras professoras de línguas de Petrópolis. Elas ensinavam inglês, francês e alemão. E os alunos escreviam no álbum no final do ano, e eu consegui. Aliás, as coisas que eu tenho de cartão postal e esses álbuns ficaram no banheiro da casa. Eu tinha uns 6 anos de idade e recolhi muito cartão postal, álbuns de cartão postal, e esse álbum dos alunos dela, que eu acho muito interessante. A família Spangenberg, ela foi focada muito tempo também na área da educação, né? Foi. Uhum. Dava aula no Rio de Janeiro, saía de Petrópolis, pegava o primeiro trem, descia para dar aula no Rio, voltava para cá. Uma delas, uma das velhinhas. Quer dizer, eu chamo de velhinhas porque eu, quando conheci só 2, mas todo mundo já tinha morrido, né? E eu achei interessantíssimo isso. Ela ia ao Rio, dava aula, voltava no último trem. Aí subia essa ladeira no escuro, com certeza, né? Porque o meu tataravô construiu a casa no alto do morro, que, aliás, é um lugar lindo por causa da vista, né? E as 3 davam aula, A Ida, Belinha e Maria, as 3 últimas. E a sua relação com a cidade de Petrópolis? Bom. Conta pra gente um pouquinho desse sentimento, desse orgulho, que o orgulho tem orgulho da família, tem orgulho da história, da trajetória, mas e a cidade? Me conta pra gente um pouquinho dessa relação com a cidade. Bom, eu nasci aqui em 1940 e meu pai é carioca e minha mãe paulista, mas todos 2 vieram morar em Petrópolis. Meu avô veio para o Rio, o mesmo problema, era muito quente, veio para Petrópolis, e meu pai era médico e veio também do Rio para Petrópolis, se conheceram aqui, e eu nasci aqui, eu e meu irmão nascemos aqui. Eu adoro essa cidade, eu não quero sair daqui nunca. Aliás, eu não quero sair dessa casa nunca. Gente, o pessoal que não sabe exatamente está localizando onde a gente está, a gente aqui tem uma vista linda. Vamos mostrar para vocês agora essa vista, porque, como ela disse no bloco anterior, é como se fosse uma chácara, um sítio no coração da cidade de Petrópolis, vizinho da casa da Princesa Isabel, vizinho da catedral. Olha, é algo assim fantástico. E ela está certíssima de não sair daqui, porque, olha, o espaço é muito aconchegante. O meu tataravô teve gosto, né? Teve bom gosto. Teve um bom gosto de escolher, porque ele podia escolher qualquer lugar. Se ele veio para cá em 46, né, 44, 46, ele podia ter escolhido qualquer lugar para comprar. Comprou um morro aqui. Agora, e sobre essa falha histórica de não chamarem, por exemplo, dos Spangenberg não estarem, por exemplo, no obelisco, com o nome dos colonos, essa falha histórica, como é que a família lida com essa... Eu chamo de falha histórica. Bom, ele não era colono, ele não veio como colono, ele veio já como artista para trabalhar na construção de Petrópolis. Por isso que não está o nome dele ali, né? Deve ser por isso. Deixou muitos colonos. Deixou.
Muitos descendentes. Muitos descendentes. E quando surgiu, por exemplo, a Bauernfest, valorizando a história, valorizando a cultura, como é que foi a aceitação por vocês? Como é que foi o sentimento? Bom, eu adoro. As primeiras, quando tinha menos gente, agora estão cheia demais, né? Eu ia sempre a Bauernfest, adorava. É aqui do lado também. Do lado, né? Era descer a ladeira, não precisa pegar trem, não precisa pegar avião. Nem carro, nem nada. Mas eu adorava, agora está cheio demais. Muita gente, né? Mas durante a semana eu vou. Para nós. Dá pra gente aproveitar bastante. Eu aproveito muito. Costuma subir no palco para dançar também? Não. Não? Não, eu tenho uma neta que desfilou uma vez, mas eu nunca desfilei e é uma pena, né? Eu podia ter desfilado, porque eu fiz balé há muito tempo, então poderia ter dançado nessa festa. E a relação com o idioma? Bom, eu sei muito pouco de alemão, eu estudei um pouquinho. Eu fui para a Alemanha em 64, passei 3 meses, porque meu ex-marido fez um curso no hospital, numa cidade pequenininha chamada Iserlohn. E passei só 3 meses, mas eu morei no hospital. Então, aproveitava fim de semana, né, para ver cidades perto, mas eu adorei ficar na Alemanha esse tempo, foi muito bom, é um lugar lindo, né? Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e o próximo bloco a gente vai fazer na área externa. Aí vocês vão ver mais ainda essa vista sensacional, esse clima agradável que tem aqui. Porque ela convive, porque a dona Helena convive com essa história. A gente vai para o intervalo e volta 2 minutinhos, é muito rápido. Meu nome é Adriano, sou do bairro aqui de Petrópolis, né, Quarteirão Brasileiro, e tenho orgulho em ser petropolitano. Muito orgulho no coração. Aqui é Neném Peixoto, morador da Alcobacinha, lá do Itamaraty, e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã e também do Correio Petropolitano. Hoje esse programa especial falando sobre essa trajetória da família Spangenberg em Petrópolis. Então, eu hoje conversando aqui com a dona Helena, que ela é bisneta da Wilhelmina, que é filha de Carlos Spangenberg. Dona Helena, é importante a gente contar aqui que essa reparação histórica, vamos dizer assim, como eu disse no bloco anterior, o Clube 29 de Junho vai fazer agora no próximo dia 29 de junho. A senhora vai ser homenageada, né? O Carlos Spangenberg vai ser homenageado através da senhora. E como é que é receber essa homenagem do Clube 29 de Junho?
Bom, eu estou adorando a homenagem ao Carlos Spangenberg. Mas é a senhora que vai ser homenageada por meio dele. Ele que vai ser homenageado por meio da senhora. Porque ele estava meio esquecido, as coisas dele que ficavam no museu, agora estão na reserva técnica e pouca gente se lembra, né, quem foi ele. Até da minha família às vezes se esquecem quem foi ele, né? Porque realmente, como eu moro onde era o artesanato dele, e minha mãe falava muito das tias, e eu então me lembro muito dele, tenho algumas coisas que pertenceram a ele, e como eu também sou artesã, eu tenho uma proximidade maior com ele, né? Porque eu admiro justamente essa faceta dele, porque as coisas que ele fazia realmente são maravilhosas. E nesse momento, nós estamos aqui onde era a casa dele. Que infelizmente foi posta abaixo em 58, 60, por aí, eu não me lembro bem. Mas era uma casa enorme que a gente brincava, porque ninguém mais morava nela. E quando chovia, era o lugar onde a gente brincava, com os amigos, iam todos para cá e brincávamos dentro da casa. E eu me lembro muito, quer dizer, a casa não tinha mais nada, né? Já era quase uma ruína quando eu brincava. Mas eu conheci a casa ainda em pé, né? Na sua opinião, dona Helena, qual que é a importância da preservação da história de uma família? Eu digo de uma família no geral, a preservação da história das famílias. Eu acho que hoje em dia ninguém está ligando muito para isso, né? E eu, da minha família, acho que eu tenho uma filha também que liga muito, por exemplo, a história do meu tataravô. Eu sempre quis saber, eu tenho o retrato da senhora dele aqui, as coisas dele, e eu sempre quis saber sobre a vida dele e das filhas. E eu tenho uma tia que escreveu muito bem, aliás, que ela vinha criança brincar aqui. E eu sou muito apegada às coisas antigas, todo mundo fala que eu adoro, sou mais apegada às coisas antigas do que à modernidade hoje em dia, da inteligência artificial, essas coisas eu não gosto muito não. A senhora tem descendência também inglesa, né? Inglesa, meu avô era inglês, meu avô por parte de mãe era inglês, que casou, o pai casou-se com a Wilhelmina. E agora a Inglaterra e a Alemanha, o coração fica onde? Tá difícil. Eu sei. Você Fica sabe, aqui em Petrópolis. Em Petrópolis, é verdade. Fica aqui em Petrópolis, nessa casa que a senhora contou pra gente ainda há pouco, nessa mesma casa. Isso mesmo. Não é verdade? É verdade, é verdade. E em nossa cidade, qual desses atrativos históricos que... essa pergunta para a senhora é bem especial, porque é da sua família a construção, que ajudou na construção do Palácio Imperial, ajudou na Casa dos Sete Erros, dos Sete Acertos, Sete Diferenças, cada um chama do nome ali, né? Da Igreja Luterana. Desses atrativos que Carlos Spangenberg ajudou na construção, qual deles é o seu favorito? Acho que a casa. A casa? Eu gosto muito, eu entrava sempre na casa. Uma vez eu fiz uma exposição num porãozinho que tem na casa, com os lenços. E eu volta e meia, eu vou ao restaurante ali, né? E, sei lá, eu sinto o meu tataravô muito ali. Na casa de 7 anos, no museu. Eu fico observando o que ele fez. Aquela casa é muito linda, além do jardim lindo, a composição linda, a arquitetura linda, a história também, mas você parar e ficar observando ali, ó, cada vez tentando, ó, não, tem uma diferença aqui, tem um erro aqui, de um lado para o outro, é um passatempo gostoso, né? E a minha mãe brincava muito ali também, então eu me lembro, outro dia eu estava com bisnetos meus brincando no mesmo lugar que a minha mãe brincava, que era em volta do lago, porque ela morou na Rua Ipiranga uma época e eles tinham também muitos filhos ali, as crianças brincavam ali, né, em volta do lago, e ela sempre me contava isso, que ela brincava muito ali naquela casa. Então já é de família mesmo, né? Bom. Bem, estamos chegando aqui ao final do programa. Quero agradecer muito a dona Helena, quero agradecer a minha amiga Beth Grebner também, que intermediou, ajudou muito na produção, na construção dessa história para que isso pudesse acontecer. Porque, dona Helena, a preservação da história é fundamental para que o amanhã fique sabendo
a trajetória, né? A história, ela serve justamente para isso, para a gente mostrar os pontos que acertamos, os pontos que erramos, corrigir a rota e colaborarmos assim com o desenvolvimento, né? Verdade. Preservação da cultura. Bom, então eu quero que a senhora deixe agora uma mensagem para toda a família petropolitana que acompanha nosso programa. E porque, antes da mensagem, deixa eu fazer uma pergunta. Diz aqui por que pra gente a senhora tem orgulho de ser petropolitana. Porque eu amo essa cidade. Porque minha família veio para cá para construir Petrópolis, né? O Spangenberg foi um dos construtores de Petrópolis. Então eu me acho muito petropolitana. E não saio daqui. Não. Então, aproveita, mande uma mensagem para toda a família petropolitana que está acompanhando e conhecendo agora um pouco mais da história de Carlos Spangenberg. Que vocês tenham orgulho dessa cidade, que apesar de tudo é uma cidade linda. Que tenho muito orgulho, é o que eu sinto da minha cidade, orgulho. Perfeito, muito obrigado. Bom, é muito bom quando a gente finaliza um programa assim e a gente percebe no olhar que nosso entrevistado tem orgulho de fato de ser petropolitano. Então, até o próximo programa, até lá, e fiquem sempre ligadinhos aqui com a gente na TVC, programa Orgulho de Ser Petropolitano. TVC, a TV do Correio da Manhã.